Então, muito tempo as psicoterapias ignoraram o corpo. Quer dizer, as psicoterapias corporais sempre trouxeram essa noção do corpo, né? Já desde o Reich, talvez até com Ferenczi e já, né? Enfim, mas era aquele corpo que a gente considera um corpo mais energético e não o corpo que é o palco da experiência emocional, né? Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, as terapias que trabalham com insight, elas trabalham com o que a gente chama de processos top-down, ou seja, de baixo para cima, do córtex para o corpo, não é? Mas a gente tem também processos que a gente chama de bottom-up, ou seja, de baixo para cima, que mesmo passando pelo cérebro, né, acaba passando primeiro pelas áreas subcorticais, e aí você tem toda essa resposta do corpo, né, que acontece bastante nesse centro do nosso corpo, que é essa nossa parte mais visceralizada, onde a gente geralmente sente as emoções, né? Vejam que várias expressões, até mesmo da nossa cultura, tem a ver com isso. Quando a gente fala coração saindo pela boca, tipo nó nas tripas, meu coração está quebrado, né, uma angústia no peito, várias. Então veja, o corpo está sempre presente, mas especialmente depois do advento das psicoterapias cognitivas, mas isso também já vinha com a psicanálise tradicional, o corpo foi esquecido, né? E eu não estou falando só do corpo que sente as coisas, né? Que quando a gente, por exemplo, está diante de uma situação, nosso coração bate mais rápido. Eu estou falando de um corpo que tem significados, né? E às vezes significados muito presentes na nossa apropriação automática, na nossa interpretação e, portanto, apropriação dessa realidade no nosso corpo, né, que é feita de forma automática. Então, nosso corpo está disparando sem a gente, às vezes, nem entender ao certo porquê. Então, vejam, esse corpo tem um significado, não é? E aí, o que acontece? O trabalho mais sutil em psicoterapia, né, precisa de alguma forma acessar esse corpo, e acessar esse corpo cheio de sentidos e tentar colocar isso em palavras, porque às vezes a gente está diante de situações que são mesmo pré-simbólicas, ou seja, aconteceram em momentos da vida da pessoa no qual ela nem tinha ainda cognição suficiente, memória declarativa, né, para colocar isso em palavras. Então só tem a sensação, mas a gente pode também trabalhar com as sensações em psicoterapia, não é? Se você for parar para pensar, a gente tem meio que uma hierarquia, né, na nossa relação com o ambiente. A gente tem as nossas percepções, né, sensações, movimentos, emoções e cognições. Então, às vezes, antes de chegar a uma emoção, ou até às vezes quando ela ainda está se organizando, você já tem ali, por exemplo, sensações e movimentos. E existe toda uma forma de se trabalhar com isso em psicoterapia, né? Que é o que a gente aprende quando mergulha nesse campo da psicoterapia experiencial. Bom, é isso. Tomara que eu tenha suscitado em vocês curiosidade, porque a gente vai ter o nosso módulo 1, a clínica do apego, onde a gente fala sobre esse começo da vida, onde a gente acaba formando essa estrutura afetiva que nem sempre a gente consegue colocar na linguagem de forma muito simples, e a gente precisa de um terapeuta que ajude nesse mergulho com as sensações e movimentos, essa experiência sensório-motora, como já dizia o Piaget lá atrás, que nesse momento da vida a gente basicamente é sensório-motor, nesse início da nossa vida, para a gente poder então criar significado e sentido da nossa experiência. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção, um beijo e um bom dia para vocês.